pessoal! Meu nome é Bárbara Garcia e hoje falaremos um pouco sobre 3 medicamentos que revolucionaram a história da química e da medicina. São eles a aspirina, as sulfas e a penicilina. Trouxe aqui também alguns especialistas para contar a história de cada um deles. E começaremos com a aspirina. Estamos aqui agora com a Bárbara Albuquerque para falar um pouco sobre a aspirina. Bom, no início do século XX, as indústrias químicas alemãs e suíças prosperavam graças à fabricação de matérias correntes. Mas esse sucesso não foi apenas financeiramente. Bom, o lucro advindo das vendas de corantes veio uma nova riqueza de conhecimento químico, de experimentos com reações de grande escala, técnicas de separação e de purificação que seriam vitais para a expansão da indústria química no novo campo de fármacos. A firma alemã Bayer Company foi uma das primeiras a reconhecer as possibilidades comerciais na produção química dos medicamentos, em particular da aspirina. O remédio mais usado pelo maior número de pessoas até hoje. Bom, a aspirina surgiu após a decisão de Felix Hoffmann, um químico que trabalhava na companhia Bayer, de investigar os compostos relacionados ao ácido salicílico, uma molécula obtida da salicina, de propriedades analgésicas. O interesse de Hoffmann em compostos relacionados com ácido salicílico foi despertado por sua preocupação com seu pai, cuja artrite reumatoide era pouco aliviada pela salicina. O intuito de Hoffmann era que as propriedades analgésicas do ácido salicílico fossem conservadas, mas as corrosivas reduzidas. Por isso, ele deu ao pai o ácido acétil salicílico, AS, derivado do ácido salicílico. Quimicamente falando, a salicina se divide em duas partes, glicose e álcool salicilado, que podem ser oxidados em ácido salicílico. Tanto o álcool salicilado quanto o ácido salicílico são classificados como fenóis porque tem o grupo OH preso em seu anel benzeno. O ácido salicílico, a porção ativa da molécula salicina, não só abaixa a febre e alivia a dor, mas também atua como anti-inflamatório. É muito mais potente que a salicina, porém podem ser muito irritantes para o revestimento do estômago. Por essas questões corrosivas, Felix Hoffmann fez o experimento com a forma acetilada do ácido salicílico. Hoffmann deve ter raciocinado que a molécula de fenol é corrosiva e que a conversão de OH preso no anel aromático num grupo acétil poderia mascarar suas características irritantes. Bom, hoje a aspirina é entre todos os medicamentos o mais utilizado para o tratamento de doenças e ferimentos. Há muito mais de 400 preparados contendo aspirinas e mais de 18 milhões de quilos de aspirina são produzidos nos Estados Unidos por ano. Além de aliviar a dor, baixar a temperatura do corpo e reduzir inflamações, a aspirina tem também a propriedade de afinar o sangue. Vamos ao vivo ao Colégio Energia Barreiros falar com as professoras Nicole Souza e Gabriela Pirat sobre as sulfas. Bom, gente, hoje ele fala sobre as sulfas, que se iniciou com Ehrlich. Ele falava que os micro-organismos estavam morrendo porque eles estavam absorvendo muito corante tóxico, assim manchando o tecido. Essa teoria foi conhecida como a teoria da bala mágica e que, por fim, depois ele começou a pesquisar mais sobre a sífilis, que a bactéria causada é a espiroqueta, e ele procurou mais de 605 produtos químicos para achar um que desse efeito, e ele achou um composto aromático de arsênico, que deu o nome de salvasan, que tinha muito efeito colateral, só que ele era muito mais eficaz do que o mercúrio, que era antigamente usado para combater a sífilis. Depois de Ehrlich ter descoberto isso sobre as sulfas, vários pesquisadores tiveram vontade de também fazer uma descoberta sobre corantes. Então, Doug Mack, na década de 30, teve a ideia de criar o corante vermelho Prontosil. O Doug Mack tinha uma filha doente, ela tinha infecção estreptocócica, então resolveu criar o corante vermelho Prontosil para curá-la. Doug Mack então deu o corante vermelho Prontosil para sua filha e ela se curou. Outros pesquisadores ficaram em dúvida em como a menina se curou da infecção estreptocócica só com o corante vermelho Prontosil. Aí que eles viram que a molécula do corante vermelho de Prontosil, dentro do nosso organismo, ela se decompunha e assim produzia a sulfanilamida.
E a sulfanilamida, sim, fazia um efeito antibiótico que curou a menina da infecção streptocócica. A sulfanilamida não só curou a menina de Dog-Mac, como curou outros com as doenças como pneumonia, escarlatina e gonorreia. Entre 1935 e 1946, mais de 5.000 variações da molécula de sulfanilamida foi criada. Mas só após a substituição de um dos átomos de hidrogênio de SO2 a NH2 por outro grupo que a sulfanilamida teve sua melhora. Durante a Primeira Guerra Mundial, graças aos antibióticos, mais de 1.000 feridos foram poupados. Sabe-se também que a eficácia desses compostos antibacterianos está ligada ao tamanho e à fórmula da molécula de sulfanilamida, que impede que as bactérias produzam um nutriente essencial, que é o ácido fólico. Então, no nosso corpo a gente não produz ácido fólico, por isso é importante a gente ingerir ele. As enzimas envolvidas na sintetização do ácido fólico parecem capazes de distinguir as moléculas do ácido de p-aminobenzoico, que são necessárias na sulfanilamida. Assim, as bactérias tentam usar a sulfanilamida em vez do ácido b-aminobenzoico e acabam morrendo por não conseguir produzir ácido fólico suficiente. Tecnicamente, as sulfas baseadas em sulfanilamida não são verdadeiros antibióticos. Embora não tenham sido realmente os primeiros antibióticos, esse título cabe às moléculas de salvazan, descobertas por Ehrlich. As sulfas foram o primeiro grupo composto que se tornaram de uso geral na luta contra infecções bacterianas. Além de terem salvado vítimas de pneumonia, as sulfas também foram responsáveis por várias quedas de morte de mulheres no parto, porque a bactéria Streptococcus, que causa febre, também se mostrou suscetível a elas. Agora, vamos falar sobre a penicilina. Convidamos a química Mariana Serafim para comentar um pouco sobre isso. Bom, em 1877, Louis Pasteur foi o primeiro a demonstrar que se podia usar um micro-organismo para matar o outro. Ele mostrou que isso era possível após impedir o crescimento de uma cepa de antrax na urina, pela adição de algumas bactérias comuns. Mais tarde, Joseph Lister investigou as propriedades dos mofos, tendo supostamente curado um abscesso persistente de um de seus pacientes com compressas embebidas num extrato do fungo Penicillium. Após esses resultados produtivos, poucas investigações das propriedades curativas dos mofos foram feitas. Até o médico escocês Alexander Fleming descobriu que um fungo da família Penicillium havia combinado a cultura das bactérias Staphylococcus que estudava. Ele observou algum composto produzido pelo mofo e era responsável pelo efeito antibiótico sobre as bactérias Staphylococcus, e seus experimentos confirmaram isso. Em testes de laboratório, o calco filtrado mostrou-se eficaz contra Staphylococcus cultivados em recipientes de vidro. Mesmo diluído várias vezes, o extrato de fungo continuava ativo contra as células bacterianas. Ao contrário do fenol, a penicilina não era irritante, podia ser aplicada em tecidos infectados. Parecia ser um inibidor bacteriano, maior que o fenol, e era ativa em muitas espécies bacterianas como meningite, gonorreia e infecções, porém, seu caldo era muito diluído e não teve muito sucesso. Com o sucesso das sulfas, alguns químicos microbiólogos e médicos da Universidade de Oxford começaram a trabalhar em um método para produzir e isolar a penicilina. O primeiro teste clínico foi em 1941, porém não deu muito certo. Já na terceira tentativa, foi produzida penicilina suficiente para eliminar por completo uma infecção de um menino de 15 anos. A penicilina provou-se ativa contra várias bactérias e sem efeitos colaterais severos, como a sulfanilamida, causava no fígado. A estrutura da penicilina nessa época era desconhecida e sua produção em grande escala era um desafio para microbiólogos e médicos, mas não para os químicos. A sua estrutura pode não ser complicada, mas para os químicos trata-se de uma molécula extremamente inusitada, porque possui um anel de 4 membros, conhecida nesse caso como o anel beta-lactano. Os químicos podem fazer compostos assim, porém se torna difícil pelo fato que os ângulos formados são de 90 graus, e os preferidos para átomos de carbono e nitrogênio em ligações simples são de 109 graus, cerca de 120 graus. E quimicamente, como ocorre? Em compostos orgânicos, um anel de 4 membros não é plano.
ele se curva ligeiramente, mas isso não reduz o que os químicos chamam de tensão do anel. Uma instabilidade que resulta sobretudo do fato de que os átomos são forçados a ter ângulos de ligação diferentes demais. Justamente por essa instabilidade do anel, que explica a atividade antibiótica das moléculas de penicilina. As bactérias produzem uma enzima essencial para a formação de suas paredes celulares. Na presença dessa enzima, o anel beta-lactâmico das moléculas da penicilina. Nesse processo, o grupo OH na enzima bacteriana é acilado, o mesmo tipo de reação que converte o ácido salicílico em aspirina. Nessa reação de acilação, a penicilina prende a molécula aberta do anel à enzima bacteriana. Essa acilação desativa a enzima, que forma paredes celulares. Sem poder construí-las, as novas bactérias não conseguem crescer no organismo. Várias moléculas de penicilina foram isoladas a partir de fungos, e algumas foram sintetizadas quimicamente a partir das versões desses antibióticos que ocorrem na natureza. A ampicilina, uma penicilina sintética eficaz contra bactérias resistentes à penicilina G, apenas ligeiramente diferente. Tem um grupo NH2 preso. As modificações estruturais podem ser muito variáveis, mas o anel beta-lactâmico de 4 membros está sempre presente. Por hoje é isso, pessoal, e essas foram as 3 explicações sobre os remédios milagrosos. Espero vocês na próxima. Beijo, beijo!